Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Odson Moreira. Nós vamos estudar hoje sobre a identidade divina da igreja. Meu nome é Odson, como eu já disse. Eu sou membro da Igreja Batista da Colina. Tenho formação em bacharelado em teologia pelo Seminário Teológico Batista Equatorial. E nós estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja. É a lição baseada na revista adotada pela Convenção Batista Brasileira. Então o nosso estudo hoje trata da a identidade divina da igreja. E o texto base, o texto básico para isso é a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Eu vou fazer essa leitura. A nossa lição tem muitas leituras bíblicas, eu não farei apenas essa leitura introdutória. Então, Tito 2, de 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aí está a igreja, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esta é a carta de Paulo a Tito. Nessa carta, Paulo dá muitos conselhos a Tito. Então, a nossa lição está baseada em várias passagens bíblicas. Apenas vou fazer menção do texto. Você pode ler em casa para que não percamos tempo. A identidade divina da igreja. Já estamos começando, mas fazer aqui uma coisa que raramente faço nesses vídeos. Eu vou pedir a sua curtida e a sua inscrição nesse canal para ele que se fortaleça, Fica à vontade, tá? Não é obrigado a fazer isso, apenas estou te pedindo para você curtir, se inscrever no canal, compartilhar a palavra de Deus com seus amigos, com seus familiares. A identidade divina da igreja está relacionada a alguns aspectos presentes na igreja. Nós podemos identificar que a igreja tem esse lado divino, que é inclusive mais forte, mais potente. A igreja é formada por homens, mulheres, portanto é formada por pessoas. Mas a igreja não é um mero clube social. Embora na igreja existam regras, exista forma de financiamento da igreja, porque toda instituição precisa ser financiada por alguém, a igreja é divina. A igreja não é um grupo, um grêmio, uma aglomeração de pessoas, Então a igreja não é um mero grupo social com a finalidade de bem-estar, de promoção de atividades educativas, atividades recreativas. A igreja é a igreja do Senhor. Isso a gente pode perceber porque a igreja foi fundada por Cristo Jesus. Um texto que repetimos sempre aqui, está lá em Mateus, capítulo 16, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse isso a Pedro. Então, a igreja é divina, primeiro porque foi fundada por Cristo Jesus, Mas a igreja também é formada por crentes em Jesus Cristo. Então, olha aí, mais uma marca da identidade divina da igreja. Então, a igreja é formada por crentes em Jesus Cristo. A igreja não é formada por pessoas escolhidas a esmo. A igreja tem critérios, Então, os critérios para que alguém seja membro da igreja é que a pessoa seja crente em Cristo Jesus. Então, mais uma marca identitária, da divindade na igreja. Uma outra marca é que esses crentes em Cristo Jesus, que vão fazer parte da igreja, são também pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, ou estejam passando por esse processo de regeneração. Seria mais correto falar assim. O crente é aquele que quer ter uma vida digna, justa, na presença do Senhor, uma vida de integridade. Então, o crente é uma pessoa que está sendo regenerada pelo Espírito Santo. Ele está permitindo que o Espírito Santo realize nele uma obra de regeneração. Vamos usar uma palavra
refazimento. O crente é aquele ser que está sendo refeito em Cristo Jesus. Ele aceitou Jesus Cristo como Senhor, como Salvador de sua vida, mas ele entrou então num processo de refazimento. Ele está sendo regenerado. Então ele nasce para uma novidade de vida. E nessa novidade de vida, ele está sendo transformado a cada dia. Há um outro ponto aqui que vai mostrar nesta introdução a identidade divina da igreja, é que essas pessoas que estão fazendo parte da igreja, elas estão unidas em Cristo Jesus. Há um tópico da lição que vai abordar isso mais especificamente. Então, essas pessoas estão unidas em Cristo. Elas não estão desligadas ou não estão unidas por um outro propósito. Paulo diz que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, nós fazemos parte da igreja e nisso nós estamos todos unidos, entrelaçados em Cristo Jesus. Ainda tem um outro ponto nessa introdução que vai falar da identidade divina da igreja, que é o seguinte: a igreja é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, né? Pedro, quando escreve dizendo, né, que nós somos a nação santa, a geração eleita, né? Povo santo de Deus. Então nós somos agora o povo de Deus. Então essas ideias aqui que vão permear nosso estudo sobre identidade divina da igreja. Para fazer esse estudo, o autor então apresenta 5 tópicos, tá? Vou falar deles aqui. 5 tópicos. O primeiro, que vai ser o mais extenso, vai tratar a igreja como coluna e esteio da verdade de Deus. O segundo vai falar da igreja e a sua identidade divina preservada. O terceiro tópico vai falar da autenticidade da igreja de Cristo. O quarto vai falar da transparência espiritual da igreja, que eu prefiro mostrar como o brilho espiritual da igreja. E o quinto ponto vai tratar da união da igreja em Cristo Jesus. Então, vamos ao primeiro, a igreja como coluna e esteio da verdade. O fundamento bíblico para isso aqui está na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, capítulo 3, versículos 14 e 16. Paulo disse: Timóteo, até que eu vá me encontrar contigo novamente, eu vou escrever essas coisas para que você saiba como se comportar na igreja de Deus, na igreja de Cristo, que é a coluna e baluarte da verdade. Coluna e esteio da verdade, coluna e fundamento da verdade. Algumas versões vão apresentar essas outras ideias. A igreja é a fiel depositária e, portanto, a portadora da verdade do Senhor. Isso tem sido uma marca extremamente característica da igreja, pelo menos a igreja verdadeira, a igreja autêntica, né? Há igrejas e igrejas. Então, cada geração, segundo o autor da lição, né, cada geração de cristãos foi a igreja de sua época e precisou ser a coluna e firmeza da verdade diante dos desafios do seu tempo. É por isso que a igreja sofre lutas, né, passa por lutas, sofre perseguições, porque a igreja é a coluna e é o esteio, né, é o fundamento, é o sustentáculo da verdade, a verdade do Senhor. É a verdade da salvação, é a verdade para a vida, né? Como canta Oséias de Paula, né? Cristo Jesus tem a vitória sobre a morte e tem o segredo da vida. Então a igreja é a coluna e, portanto, também o firme fundamento da verdade. Mas a verdade em que sentido, né? A verdade em que sentido? A verdade que se contrapõe ao comportamento do mundo nas determinadas épocas por onde a igreja passa. Porque o mundo age contra Deus. Todos nós sabemos disso, todos que lemos a Bíblia, estudamos a palavra do Senhor. E quais são esses comportamentos do mundo hoje, né, nesse tempo que estamos vivendo, século 21? Há muitas coisas, então há uma pluralidade, né, de comportamentos mundanos, o comportamento do mundo, que são contra as características da igreja. E a igreja tem que ser coluna e baluarte da verdade em meio a tudo isso, esse turbilhão de coisas. Vamos pensar em algumas dessas coisas aqui. A primeira delas, que caracteriza o nosso tempo,
é o secularismo. Vamos entender o secularismo como a ausência de influência de religiosidade nas decisões da vida. Daqui decorre até um dos princípios batistas, né, que é a total separação entre igreja e Estado. Mas o secularismo ao extremo é a ausência de influência da religiosidade ou da espiritualidade em todas as decisões da vida. Para nós cristãos isso é impossível, porque é justamente a espiritualidade que tem que ditar o nosso comportamento, porque nós não somos seres somente materiais, né? Tenho um corpo, mas sobretudo eu tenho um espírito que está a guiar, está a dirigir os passos e os comportamentos, né? As atitudes, as ações, as decisões todas desse meu corpo ou dessa minha mente. Então, esse secularismo pode ser um problema muito sério para a igreja, né? O secularismo é interessante no seguinte aspecto, né? É um secularismo hoje relativo, porque vejamos, não pode existir influência da religião sobre a vida, mas depende da religião. Esse que é o ponto, né? Esse é que é o ponto X aqui. Se for influência evangélica ou influência protestante, o mundo vê como influência ruim, como influência má, influência perigosa. Mas se for uma influência de outra religião, ou mesmo de um outro desdobramento do cristianismo, por exemplo, se for uma influência do catolicismo apostólico romano, então, por exemplo, no Estado brasileiro, isso não tem problema. O que prova isso, gente, é a quantidade aí sem fim de datas religiosas a ditar o nosso calendário. Então, inclusive com feriados, né? Muitos feriados nacionais são feriados religiosos e não são feriados tomados, né, como oficiais por influência protestante nem evangélica. São feriados católicos. Aqui no Acre há um feriado evangélico, é o Dia do Evangélico. E como uma briga, discussão total porque existe esse feriado aqui no Acre. Mas todos os demais são feriados católicos, né? Bom, eu tenho que tomar partido porque eu sou protestante, não é isso? Não tenho nada contra um feriado católico, etc. Tudo bem, mas porque quando existe um feriado evangélico, o feriado faz mal, entenderam? Então é o secularismo presente, que é um secularismo de escolha, um secularismo seletivo. Aliás, tudo hoje é seletivo, né? Tudo hoje é seletivo. Outro problema, que é uma marca característica deste mundo, é o ateísmo, né? O ateísmo não precisa explicar o que é, todo mundo sabe, mas vejam novamente, qual é o ateísmo que existe? É o ateísmo cristão. O cara não acredita em Deus, mas em qual Deus? O Deus da Bíblia. Ele acredita em outros deuses. Frequentei banco de faculdade por 4 vezes, tenho 4 graduações. Dessas 4, uma é protestante, que é a formação em teologia, mas nas demais, tive sempre amigos que se diziam ateus, mas tinham uma fitinha de Senhor do Bonfim no braço ou no tornozelo, tinha lá uma pulseirinha, né, com contas, porque ele era do candomblé, ele se dizia ateu, mas era do candomblé, ou aquelas fitinhas que amarram aqui no braço, né? Ah, eu sou ateu, mas com a fitinha aqui, ou com um brinco, sei lá, uma outra coisa que marcasse que ele fosse seguidor de uma religião ou de um segmento religioso qualquer, que não fosse cristão ou que não fosse bíblico. Então, é o ateísmo cristão, né? Que é importante, que é, sei lá, dá status, né? Então, é uma marca deste mundo agora, né? Outra coisa que marca esse mundo é o misticismo generalizado, inclusive dentro da igreja. O misticismo é a influência, é um contrário, né? É um oposto, é o outro extremo do secularismo. O misticismo é a influência total de forças sobrenaturais sobre a vida humana, né? Sobre a vida terrena. E nós sabemos que não é assim, né? Se existe influência espiritual, essa influência é divina.
não é força sobrenatural, mas dentro das igrejas nós temos uma carga muito grande de misticismo que está configurando aí a igreja protestante ou a igreja evangélica moderna. Então, aquela história lá da oração com um copo d'água, oração pela chave da casa, orar pela foto de alguém, ter cuidado, né, ou ter medo, talvez, né, quando entrar em determinados recintos, determinados ambientes. As palavras têm poder, essas coisas todas aí. A influência do misticismo na igreja é muito potente, né, muito forte. E daí tudo isso vem mesclado, dizendo o autor aqui, né, com um cristianismo barato, embalado pela cultura gospel. Vocês entenderam muito bem, eu não vou falar muito sobre isso não, mas na cultura gospel há uma tendência para vender somente, né? Cultura é mercadoria, né? Mercadoria de consumo, portanto, cultura é comprada, é vendida. Então, na cultura gospel tem aquela coisa para agradar todo mundo. O cara que se converteu numa igreja, mas ele é egresso de uma religião X, então ele vai para aquela igreja com todos aqueles costumes, e a cultura gospel, para ser vendida, né, precisa agradar essa pessoa sem que haja pureza, sem que haja necessidade de refinamento, né, dos conteúdos. Bom, há também nesse nosso mundo um relativismo religioso. É aquela história de que todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, é fácil, por exemplo, ver isso nos grupos de WhatsApp. Quando, sei lá, uma pessoa que frequenta a igreja já há algum tempo te manda uma figurinha, né, desses stickers que tem aí nos grupos de mensagem, te manda uma figurinha carregada de características de outros grupos religiosos, né? E a pessoa nem se toca que aquilo ali não é do cristianismo. Enfim, mas em outros momentos nós vemos esse relativismo religioso também quando a pessoa aceita tudo de outras religiões. Às vezes não quer se aprofundar nas doutrinas da sua própria igreja, mas aceita com facilidade tudo aquilo que estão lhe empurrando lá de outras religiões. E a pessoa vai repetindo até muitas coisas aí, né, como se coisas que estivessem na Bíblia. Isso é um relativismo religioso muito sério, né? E aí temos os desdobramentos disso no campo da ética, que é o conceito de que é válido aquilo que produz resultados. O nome disso é pragmatismo. Se funciona, vamos usar. Não importa se seja certo ou errado. O que importa é que funcione, que produza resultados. Olha, nas igrejas estão usando muito isso hoje. Que problema muito sério, né? Então a igreja que é coluna e baluarte da verdade tem que tomar muito cuidado com o pragmatismo. Se a igreja está cheia de gente, não significa que a igreja está funcionando bem. Vamos ter muito cuidado com isso aí. Então, esse conceito de que o que produz resultados é o que vale, isso tem que ser visto à luz da Bíblia, tá, gente? Temos que tomar cuidado. E daí tem também um desdobramento aí nessa variedade de opções de sexualidade. A pessoa pode ter a sexualidade que ela quiser, que ela bem entender, mas se ela é cristã, ela tem que tomar essas decisões à luz da Bíblia, tá? Que mais que temos aqui? Então, tomar cuidado, essa de que é cada um no seu quadrado, cada um na sua, ninguém se mete na vida de ninguém. Essas coisas são muito problemáticas na igreja hoje, né? Na verdade, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Isso aí você vê em Facebook, Instagram. Tá todo mundo ali dando palpite na vida de todo mundo. Mas quando a igreja vai dar um palpite na sua vida, aí começa a história do mimimi, né? Não pode, não deve, ninguém tem nada a ver com isso, etc e tal. Não é bem assim, viu, gente? A Bíblia tem verdades absolutas para nós. E a igreja é coluna e baluarte dessa verdade. Tem que parar para prestar atenção naquilo que a igreja está te dizendo, ou naquilo que a Bíblia está te falando através da igreja, porque a igreja é a depositária fiel da verdade, a igreja é a portadora dessa verdade. Então,
Sem a igreja não há evangelho para ser pregado, não há salvação a ser anunciada e não há esperança para um mundo sem direção. Porque Deus fez a igreja para isso. A necessidade da igreja está presente nessas coisas aí todas. Vamos para o segundo ponto. Vimos que a igreja é coluna e esteio da verdade de Deus e trava aí uma luta muito séria com essas marcas características do mundo que estamos vivendo. Falamos dessas características aí, né? Essa ética relativizada, esse relativismo geral na igreja, secularismo, ateísmo, misticismo, essas coisas todas, né? Então agora vamos falar de igreja e sua identidade divina preservada. A ideia aqui que o autor quer mostrar com esse tópico para falar de identidade divina é que a igreja precisa preservar essa identidade. A igreja tem Cristo Jesus no seu DNA e a igreja tem de fazer de tudo para que isso prevaleça, né? Como ser sal e luz, né? Para o mundo, ser sal. Então, o autor diz que quando Pedro escreve sua segunda carta, ele diz que nós, a igreja do Senhor Jesus, nos tornamos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, ser participante da natureza divina não significa que nós sejamos divinizados. Nós não somos deuses, nós não nos divinizamos, mas nós estamos participando da natureza divina porque há presença de Deus em nós. E é isso que a igreja deve preservar. Então, ninguém na igreja é Deus, se tornou divino, ninguém foi divinizado. Mas a igreja é formada por pessoas que estão se revestindo do novo homem e que, portanto, têm em si a presença de Deus. O autor diz que essa identidade da natureza divina é preservada em nós quando nós vivemos e pregamos o modelo da sã palavra e guardamos o bom tesouro com auxílio do Espírito Santo, como está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 13 a 14. Então, essa é a ideia, devemos preservar essa identidade divina que há em nós. Se nós formamos a igreja, consequentemente a igreja vai ter a sua marca divina preservada. No terceiro tópico, o autor fala de mais coisas, ele vai falar da autenticidade da igreja de Cristo. E para isso ele usa a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. A autenticidade da igreja de Cristo. Autêntico é aquilo que é original. Autêntico é aquilo que não é falso, né? Então uma igreja não pode ser uma igreja falsificada, tem que ser uma igreja original. E o autor apresenta aqui 4 marcas que vão mostrar essa originalidade da igreja. A primeira delas é a unidade. Então o autor diz que apesar da diversidade, apesar da composição múltipla, né? Múltipla no sentido de culturas, de origem, etc., a igreja é una, a igreja é uma só. Então, assim como o Deus trino, né? Triuno, porque é triuno, então o Deus trino é uno, assim também a igreja é formada por muita gente, todas as pessoas são diferentes, mas essas pessoas todas juntas formam uma igreja apenas, né? São papéis diversos sendo desenvolvidos, tá? Mas são vários ministérios, vários dons, como Paulo fala em Romanos, porém a igreja é uma só. Uma outra marca que vai mostrar a originalidade da igreja é a santidade. O povo de Deus é uma nação santa, como Pedro escreveu. Como todo cristão é santo por estar unido a Cristo, não santo, é santo no sentido de separado. Já vimos isso em outros estudos, né? Santo no sentido de estar separado, buscando uma vida diferente, ter uma visão de mundo diferente, ter desejos diferentes, ter um propósito, um alvo diferente. Então, nesse sentido, é santo. E, portanto, a igreja é santa, né? A igreja tem santidade nesse sentido, da igreja que não se mundaniza, né? Não quer ser como o mundo. Terceira marca que vai mostrar a originalidade da igreja é a fé universal. Aqui a gente pode falar de uma espécie de catolicidade,
não da Igreja Católica Apostólica Romana, mas católico no termo grego, katholos, que quer dizer segundo o todo. Então a igreja é aquela igreja que tem uma fé universal. A fé é a mesma para todos. Todos vão experimentar a mesma fé, aquela fé com objetividade, a fé em Cristo Jesus, na sua obra vicária, na sua obra de substituição. Ele morreu em meu lugar, ele morreu no lugar de todos. E todos acreditam nisso, todos lá na igreja. Então, essa fé é uma fé para todos. Não existe exclusivismo racial, exclusivismo étnico, né? Exclusivismo nacional. Não é uma igreja de uma nação apenas, né? É uma igreja para todos, daí a fé universal. E a quarta marca que vai demonstrar a originalidade da igreja é a apostolicidade. A igreja vive o ensinamento dos apóstolos. Não precisa nem dizer, né, que hoje em dia não tem mais apóstolo. Tem igreja aí com apóstolos, patriarcas novos, etc. Apóstolo fulano, não existe isso. Todos nós já sabemos, né? Porque lemos a Bíblia. Os apóstolos são aqueles lá do Novo Testamento e pronto. Não existiu mais nenhum apóstolo depois disso. Então a igreja autêntica, a igreja original, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20 vai falar disso, né? Essa igreja persevera na doutrina dos apóstolos, como está em Atos 2:42, e ela é portadora fiel desta fé, que foi entregue aos santos de uma vez por todas, como escreveu Judas. Então, a apostolicidade é a marca característica da igreja, da originalidade da igreja, essa igreja que tem a identidade divina. Lembrando, apostolicidade, porque é a igreja que segue a pregação dos apóstolos, os apóstolos do Novo Testamento. Tá? Não apóstolos do mundo moderno, porque não existe apóstolo no mundo moderno. Esses apóstolos são falsos, do ponto de vista bíblico. Tá? O quarto ponto que o autor apresenta para falar de identidade divina da igreja é o brilho espiritual da igreja. A igreja tem que refletir isso que ela é. Ela é de Deus, então ela tem que se mostrar uma igreja de Deus, ela tem que deixar brilhar a luz de Cristo, ela tem que mostrar isso para o mundo, né? A igreja não deve afastar-se apenas das trevas, mas deve ser ativa contra as obras infrutíferas das trevas, como Paulo fala em Efésios 5, de 7 a 17, né? Então, na carta de Paulo aos Filipenses também, Paulo exorta que sejamos puros e irrepreensíveis. Sendo assim, nós faremos diferença no mundo. Quando a igreja faz diferença no mundo, a igreja é uma igreja que deixa esse brilho, né, aparecer. Ela brilha porque é a presença de Deus nela que está se revelando. Então, que sejamos puros e irrepreensíveis, Paulo escreveu. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual brilhamos como se fôssemos estrelas neste mundo. Olha só, não é um brilho qualquer, né? Não é um brilhozinho, é um brilho intenso, é um brilho que tem magnitude, porque é o brilho de estrela, Paulo está dizendo. Então, a igreja resumindo, a igreja ser ativa, de acordo com a Bíblia, né? À luz da Bíblia, a igreja ser ativa. O quinto tópico, o autor vai falar da união da igreja em Cristo. É quando todos os membros da igreja, aqueles que formam a igreja, eles são unidos em Cristo, como se Cristo fosse o amarradio, né? Cristo fosse a união de todas as pessoas lá na igreja. E de fato é isso que acontece, né? Quando João escreve o seu evangelho, lá no capítulo 15, ele vai mostrar, né, a fala de Jesus, tem a oração sacerdotal de Jesus por ali, depois ali, né? Mas Cristo Jesus, nesse capítulo de João, vai falar da sua união com o Pai e da união dos seus discípulos com Ele. Ele vai usar a metáfora da videira. A videira é o pé de uva, né? Então, ele mostra Deus, o Pai, como viticultor, né? E nós
como ramos ligados a essa videira que é Ele mesmo, né? Que é Cristo Jesus. E sendo ramos da videira, nos tornamos também videira, não é isso? E é dessa união aqui que o autor está falando, né? Essa união em Cristo Jesus. Todos somos batizados por um só Espírito, né? Para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Então é o Espírito Santo que forma essa unidade da igreja. Nós nos unimos então assim em Cristo. As pessoas na igreja são diferentes, têm determinados dons, há muitos ministérios na igreja, já falamos disso, né? Mas todos nos unimos na igreja em Cristo Jesus. Então Cristo é o fundador da igreja, é Ele que tem essa marca característica na igreja e, portanto, é Cristo que permite que a igreja exista, que a igreja funcione. O autor diz que nós precisamos nos esforçar para que sejamos unidos, sendo humildes, longânimos, amorosos, e para que essa unidade não se desintegre. Ele usa o texto de Efésios 4, de 2 a 3. Então, meus irmãos, é essa aí a identidade divina, né, da igreja. A igreja é de Deus. A igreja é de Cristo Jesus. E nós precisamos pensar sempre nisso, né? A igreja não é um mero grupo social, embora seja formada por homens, a igreja não é de homens. Se nós entendermos, né, e aceitarmos essa divindade, essa identidade divina da igreja, nós teremos menos problemas na hora de resolver as questões da igreja. Por exemplo, na aquisição de um novo templo, em construções, porque se a igreja é de Deus, Deus vai dar o sustento da sua igreja. A igreja passa por problemas, a igreja é de Deus. Deus vai resolver os problemas da igreja. Nós ouvimos sempre, né, que estamos passando por momentos difíceis, momentos terríveis e momentos de perseguição. Mas a igreja é de Deus, e se Ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, tenhamos fé, porque de fato não vão prevalecer. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo.